Brasil pode exportar 75 milhões de toneladas de soja na campanha 2019-2020. Mercados precificados sem acordo entre Estados Unidos e China. Brasil fecha relações comerciais com México. E exclusivo, Eduardo Carvalhais comenta mercado do café. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Um grande abraço para quem está nos acompanhando aqui pelo canal do Boi, pela internet e também TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. É sempre muito bom estar contigo aí na sua casa, na sua fazenda, no seu escritório, para levar a partir de agora informações, notícias, aquilo que é importante para rentabilizar o seu negócio. Começo o programa de hoje falando sobre soja e falo a respeito dos números apresentados no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado nesta última sexta-feira. Esta última sexta-feira foi o chamado dia D. Horas, tinha uma série de situações que apontavam para essa situação. Enquanto entrava em vigor aquela taxação do governo norte-americano sobre produtos chineses de 10% para 25% sobre aquilo que passava a ser adquirido, não o que estava entrando, mas o que passava a ser adquirido a partir daquele momento dos chineses, ainda assim, o Departamento de Agricultura norte-americano cumpriu a sua meta, o seu planejamento e divulgou o relatório de oferta e demanda. Um relatório que trouxe a situação da campanha 18-19 e foi o primeiro levantamento a mostrar a safra 2019-2020. Teve curiosidades, teve situação interessante também. Sabe por quê? Porque o Departamento de Agricultura norte-americano, seguindo a linha Donald Trump de ser, criou ali uma espécie de nova categoria. Enquanto sempre tivemos ali a produção mundial de grãos, começou a ter também a produção mundial, mas a produção mundial de grãos sem a China, mostrando que os ânimos não estão nada amistosos. Então, vou mostrar agora como é que ficou o cenário global para a soja, com base no Departamento de Agricultura norte-americano, e você acompanha comigo agora a campanha 18-19. Você vai ver agora como é que ficaram esses números, teve algumas variações, e pode colocar na tela, nós temos aí os números relacionados à campanha 2018-19, a safra atual. Produção teve uma elevação. Os norte-americanos revisaram para cima ligeiramente, em 2 milhões de toneladas, a sua estimativa de produção, agora chegando a 362 milhões e 80 mil toneladas. Exportações globais, 150 milhões e 300 mil toneladas, são números que são apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O consumo total ficou também muito próximo àquilo que estava sendo apresentado, em 347 milhões e 240 mil toneladas, com estoques aumentando. Os estoques saíram de 107 milhões e 360 mil toneladas, agora para 113 milhões e 180 mil toneladas de soja. Olha, o cenário para a campanha 2019-2020 global fica um pouco melhor, é o que mostra esse primeiro levantamento. Pode colocar na tela, campanha 2019-2020, a produção global, relação de oferta e demanda. Você tem aí os primeiros números da nova safra, 355 milhões e 660 mil toneladas é a estimativa de produção para a nova safra, portanto, abaixo da campanha atual. Quem é que produz menos? Estados Unidos. É isso mesmo. Daqui a pouco eu falo dos americanos porque o relatório confirmou a área menor nos norte-americanos. Produção, então, 355 milhões e 660 mil toneladas global, com exportação de 151 milhões e 150 mil toneladas, consumo total de 355 milhões e 420 mil toneladas, aumenta o consumo global de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, e os estoques entre a campanha 18-19 e 19-20 fica ali na casa de 113 milhões e 90 mil toneladas. É o que a Agricultura BR destaca em relação ao cenário global. Mas eu lembro a você, e principalmente em relação aos estoques, o mercado vai andar, vai ter muito número ainda sendo apresentado nessa nova safra, então é muito provável que esses dados aí se alterem bastante. O que se esperava que se alterasse e que acabou não acontecendo são os números do Brasil, principalmente em relação à exportação.
Eu vou mostrar agora a campanha 2018-2019, que particularmente eu acreditava que teria uma redução mais expressiva em relação ao que os norte-americanos acreditam, no qual as tradings que operam no Brasil vão embarcar na campanha atual, 18-19, mas não foi o que aconteceu. Veja só que teve redução mais pouca, 500 mil de toneladas. Você tem na tela comigo agora os números para a produção brasileira, produção em 117 milhões de toneladas de soja, portanto, os norte-americanos não alteraram nada o que pensam sobre a produção brasileira na campanha 18-19. As exportações, que até o mês passado eram estimadas em 79 milhões de toneladas, agora recua 500 mil e vem para 78 milhões e 500 mil toneladas. Consumo interno no país em 45 milhões 350 mil toneladas. Essa é a campanha brasileira 2018-2019. Porque é 2019-2020, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, o Brasil não será apenas o maior exportador, mas será de longe, o maior produtor de soja. É o que nós vamos ver agora, uma estimativa de 123 milhões de toneladas na nova safra no Brasil, exportando 75 milhões de toneladas. Veja só, produção em 123 milhões de toneladas, exportação em 75 milhões de toneladas, consumo ligeiramente maior em 46 milhões e 500 mil toneladas. Você já viu claramente que os estoques brasileiros tendem a aumentar na próxima safra, se o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estiver certo nessas projeções que vai lançando. De certo modo, essas projeções para o Brasil já podem possibilitar uma espécie de leitura. Mas daqui a pouco eu falo dela, não antes de falar dos Estados Unidos. Veja só que nós trazemos agora o cenário norte-americano. Campanha 2019-2020, a 18-19 bem resolvida, teve mais um recuo em relação à expectativa de exportação norte-americana, agora na casa de 48 milhões de toneladas, é realmente muito tímida por conta da confusão do acordo que há em relação a Estados Unidos e China. Mas eu vou trazer para você agora o destaque em relação ao que acontece na campanha 19-20, porque pela leitura básica, parece que os Estados Unidos acreditam que vai haver um acordo, acreditam que voltam a vender soja para a China, mas não no mesmo volume que já venderam historicamente. Realmente o mercado vai ficar em cima do Brasil. Vamos ver os números então para os Estados Unidos. Você acompanha comigo agora dados relacionados aos norte-americanos. Você tem aqui produção recuando muito nos Estados Unidos. Esses números mostram que os Estados Unidos vão produzir menos porque ocuparam uma área menor também. 112 milhões 950 mil toneladas é o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirma que o país vai produzir nesta nova safra. Exportações norte-americanas, primeiro número vindo com 53 milhões e 70 mil toneladas. Eu falo e pergunto, será? Consumo interno de 61 milhões e 90 mil toneladas, estoques americanos subindo para 26 milhões 410 mil toneladas. Esses são os números que nós trazemos para os Estados Unidos. Agora vamos falar da China, porque a China, ao contrário do que nós estávamos acreditando, semana passada, na quinta-feira, o Ministério da Agricultura da China divulgou números em relação à sua estimativa de produção de soja. Nele, os chineses afirmam que produzirão, nessa campanha nova, 2019-2020, 17 milhões e 200 mil toneladas. Eu, particularmente, sinceramente, torci o nariz. Não acreditei muito nesses dados, não. Mas o Departamento de Agricultura norte-americano, na sexta-feira, meio que deu suporte a essa expressão, porque acredita que os chineses vão produzir 17 milhões de toneladas na safra nova. Vamos ver os números, então, relacionados à China, agora para o quadro de oferta e demanda. Essa é a campanha 2019-2020 para a China. Números do Departamento de Agricultura norte-americano. Produção chinesa em 17 milhões de toneladas. Isso só aconteceu 2 vezes na história. Importação da China chegando a 87 milhões de toneladas da oleaginosa. Consumo interno
103 milhões e 700 mil toneladas. Há alterações aqui, sim, de 2 milhões de toneladas, aqui cerca de 2 milhões de toneladas em relação ao consumo interno, importação cai 1 milhão de toneladas, e os estoques vão ficando em linha com a campanha 2018-2019. Os números totais de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano para a China vão mostrando que se tem demanda por soja. Então sempre fica aquela pergunta, o que há mesmo de fato? Porque se 1/3 desse rebanho suíno da China foi de fato abatido ou passou por risco sanitário, olha, já era para ter a apresentação de números menos favoráveis para o complexo soja de uma maneira geral, mas principalmente para a soja em grão comprada pelos chineses. O que nós temos visto é muita informação vinda da China, de certo modo vindo da China, mesmo que por organismos internacionais, e fazendo uma pressão negativa muito forte sobre soja, e China comprando. China está, sim, comprando soja por preços mais baixos. E olha, não vou dizer nem que foi a última semana, foram os últimos 2 dias, tivemos aí cenários dos mais interessantes e que trouxeram afirmações bastante polêmicas, principalmente relacionadas a Estados Unidos e China. Vamos ver algumas dessas frases que estão marcando o mercado de uma maneira geral, influenciando o mercado de uma maneira geral, desde esta última sexta-feira. Pode colocar na tela, por favor. Nós trazemos aqui Donald Trump no Twitter dizendo o seguinte: não há motivo para o consumidor dos Estados Unidos pagar as tarifas que entram em vigor sobre a China hoje. A China não deveria retaliar, só vai piorar. Esse foi o Donald Trump falando sempre no Twitter, mostrando aí a sua posição em torno de colocar essas tarifas sobre a China. Pode colocar aí que a China respondeu, o governo da China respondendo essa questão colocada pelo presidente norte-americano. Nós temos na tela a frase: a China nunca vai se render, frase oficial do governo da China em resposta a Donald Trump. Temos aqui uma outra aqui bem interessante que foi enviada pelo Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura que já está com a sua comitiva comandada pela Tereza Cristina, a ministra Tereza Cristina lá na China, e que já traz sinais de investimentos. Pode colocar na tela, nós trazemos aí situações que são colocadas pelo Ministério da Agricultura. Os chineses revelaram interesse em obras ferroviárias como a Ferrogrão. Ministério da Agricultura, em nota à imprensa, você vê aí que está sendo positiva essa viagem mesmo, foi depois de uma reunião com investidores chineses. E por último, nós destacamos o que trouxe o relatório de oferta e demanda da sexta-feira, porque trouxe ali uma nova categoria de planeta, né? O mundo e o mundo sem a China. Coloca na tela aí, esses dados foram impressos no relatório de oferta e demanda. Nós temos aqui produção de grãos mundo e mundo menos a China. Foi publicado no relatório na sexta-feira por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E olha, é impossível não ter que falar de Estados Unidos ainda, porque Donald Trump, mais uma vez, no Twitter, ele colocou seus posicionamentos. Colocou aquela frase que acabamos de destacar, relacionados que não tem por que o consumidor norte-americano pagar mais por produtos e que a China não deve fazer retaliação nenhuma sobre esse posicionamento do governo dos Estados Unidos, que foi anunciado há mais de uma semana na página do Twitter. Ele diz o seguinte, né, que não há motivo para o consumidor dos Estados Unidos pagar as tarifas que entram em vigor sobre a China hoje. A China não deveria retaliar, só vai piorar, foi que Trump escreveu no Twitter, acrescentando que as tarifas podem ser evitadas se as indústrias mudarem a produção da China para outro país. Donald Trump está instruindo empresas a tirarem suas fábricas da China e colocarem em outras localidades. É o que a Agricultura BR está destacando agora. Olha, e a China respondeu, tá? China respondeu, é o que o governo chinês colocou uma situação no qual ela diz o seguinte: a China nunca vai se render. Foi o posicionamento do governo da China, já avisou que vai ter troco essa situação, mas ainda não falou como que isso vai acontecer. São destaques aqui do Agricultura BR em relação a esse imbróglio entre China e Estados Unidos e a sua evidente falta de acordo.
Bom, e falado isso, vamos ver como é que vem soja em Chicago, porque soja em Chicago vem com uma operação bastante complicada por conta dessa situação aqui que foi colocada aqui pela Agricultura BR. Veja só que ainda temos a posição de maio, ainda negociada a $7,81 o bushel, vem com uma queda de 16 centes a posição. Nós temos aqui a posição de julho, $7,93 mais 6, perdendo quase 16 centes de dólar. Agosto já vai perder também o suporte de $8. $8 cravados, é o que tem a posição de agosto, perde 15 centes. Setembro, $8,06 por bushel, é o que o Agricultura BR destaca neste momento. E olha, não envolve ou impacta apenas mercado de soja, nós estamos destacando aí os piores valores negociados para a soja. Vamos colocar aí 12 anos, mais ou menos, dos piores cenários criados para a soja que nós já tivemos presenciado na negociação com soja na Bolsa de Chicago. Um outro dado importante é que toda essa coisa, ela faz com que os prêmios no Brasil disparem. Prêmio da soja no porto dispara no Brasil e nós estamos acreditando que sobe mais, porque depois dessa situação colocada hoje, e é por isso que nós colocamos o posicionamento dos Estados Unidos e China, nossa crença não pode ser outra. Soja, prêmio pago no porto, vai ter que subir mais. Subiu, dobrou, mas ainda não é suficiente para fazer com que a soja em reais aqui tenha uma situação melhor. Mas é inegável que essa disputa comercial entre China e Estados Unidos tem provocado mercados, tem impactado quase tudo, e é por isso que nós vamos destacar agora como é que vem a moeda norte-americana, porque o dólar comercial vai sofrendo influências fortes por conta dessa situação. Há pouco o dólar, minha produção me informava que chegava próximo a R$4, mais uma vez, é o que está acontecendo, alta de 1,21%, R$3,99 mais 4, está ali, está barrando para chegar a R$4 a moeda norte-americana aqui no Brasil. A valorização existe aqui no país e também fora dele. Vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, que vai falar sobre mercado, sobre dólar. Começando a falar sobre dólar, Pulga, eu trazia aqui algumas frases aqui, o Donald Trump, depois a China respondendo, mudou o mundo, né? Mudou os mercados no mundo todo, que está precificando a economia mundial sem acordo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o acordo parece estar mais distante do que a princípio imaginávamos, viu, Fabiano? O fato é que a China, agora há pouco, acabou de dar uma resposta firme aos americanos. Anunciou através de um comunicado nesta manhã que planeja mesmo elevar de 5% até 25%, isso a China, hein? Todos os produtos, 60 bilhões de dólares em produtos, que os chineses compram dos Estados Unidos. E a taxa entra em vigor a partir de 1º de junho. Portanto, o governo chinês já apresentou a sua retaliação. A medida foi anunciada pelos chineses nesta segunda-feira. Ela endossa aí, segundo a agência de notícias Reuters, o sentimento de que a possibilidade desse acordo comercial está muito mais distante, uma vez que nenhuma das partes parece disposta a ceder. Os chineses prometeram que fariam retaliação e já anunciaram, vou repetir, tarifas de 5% até 25% sobre produtos norte-americanos que entram na China. Além da elevação de tarifas sobre 200 bilhões de dólares que os americanos anunciaram para produtos chineses, o presidente dos Estados Unidos ordenou que o representante de comércio dos Estados Unidos, o Robert Lighthizer, Fabiano, comece a impor tarifas a outras importações chinesas, o que inclui aí outros 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Resumindo, a situação continua muito preocupante. E isso fez com que o dólar hoje, frente ao real, tivesse uma alta aí de mais de 1,30%, se aproximou dos R$4, chegou a 13,99 mais 85, ou seja, bem próximo de R$4. Agora há pouco, como você disse, a alta é de 1,21%, mas ela já ultrapassou 1,30%. Enquanto isso, o que nós temos é aqui no Brasil, o Banco Central se mobilizando, vai negociar aí 5 mil swaps cambiais tradicionais, que corresponde aí à venda futura de dólares, com rolagem e vencimento agora em julho, num total de mais de 10 bilhões de dólares. O que o Banco Central faz é tentar
de algum modo, evitar uma disparada na cotação do dólar frente ao real. Mas a perspectiva é mesmo de que nós tenhamos aí continuidade da alta do dólar. E o que acontece com a Bolsa, Fabiano? Consequência dessa movimentação toda, a nossa Bolsa desaba, agora há pouco perdia mais de 2,10%, recuava aí para a faixa de 92.273 pontos. Ou seja, a nossa Bolsa perde muito. Perto agora das 12 horas, o índice Bovespa tinha queda de 2% e agora há pouco a queda era maior, né? Há ruídos crescentes e muita cautela no mercado internacional diante, né, vamos dizer assim, dessa escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. O índice Bovespa, aliás, vem piorando seus números desde o final de abril, vale lembrar. Para se ter uma ideia, neste mês agora, maio, até hoje, o índice já perdeu, o índice Bovespa, 4,33% e no ano ainda tem uma alta, né? A alta é de 4,89%. Então, aquela disparada no índice Bovespa que nós vimos no início do ano, com a perspectiva de reformas de economia, na economia brasileira, agora revertem, né? A nossa alta já não é mais tão acentuada porque há preocupações em relação ao crescimento da economia global. As informações hoje não são boas com essa guerra comercial intensa entre Estados Unidos e a China e retaliação de parte a parte. É com você. Obrigado, Puga. Daqui a pouco nós falamos sobre feijão e arroz, mas sem dúvida, né? China e Estados Unidos vão dando a cor do mundo, tom em relação aos negócios e hoje é um dia tão nervoso quanto o de sexta-feira e isso vai continuar dessa forma até a China definir o que ela vai estar taxando entre 5% e 25%, mas esse é um cenário que, olha só, olha o que escreveram aí, está falando de prêmio no Porto. Sabe por quê? É sem dúvida, tá? Se você tem uma situação como essa, as duas maiores potências econômicas do mundo criando esse caos todo, é claro que tem muita gente perdendo com isso, inclusive no Brasil, inclusive o próprio país, porque acaba sendo prejudicado em algumas questões. Mas, de certo modo, se tem como ganhar com isso. Ora, essa situação, ela mostra um afastamento ainda mais expressivo entre as duas nações, mostram que o acordo comercial está mais distante. Qual foi a primeira reação que tivemos? O prêmio no Porto melhorou. O prêmio no Porto melhorou bastante, inclusive quase que dobra esse prêmio no Porto. O que acontece? Mesmo ele tendo essa melhoria, ele ainda não consegue compensar a fraqueza da soja em Chicago. Então, ao não compensar essa fraqueza na soja de Chicago, o que pode-se dizer? Que, como estamos distantes de ver uma China e Estados Unidos em acordo comercial, aquela grande reserva norte-americana de soja que eles têm lá mesmo, isso poderia dar uma melada no mercado nesse momento, quando o Brasil está escoando a sua safra, pode ser que neste momento o mais prudente, né, por parte dos chineses, é seguir comprando forte soja do Brasil, portanto, as propostas devem continuar acontecendo. Apesar dessa peste suína africana estar, de certo modo, dizimando os rebanhos suínos da China, o fato é que os chineses têm ido ao mercado comprar soja ainda do mesmo jeito. Falamos de Porto, vamos saber como é que vem os valores nos portos de Paranaguá e Santos agora. A apuração é dos nossos amigos da Grãos Corretora. Nós temos aqui valores a R$ 74,00 a saca de 60 quilos. Neste momento, nós temos nos dois portos R$ 74,00 a saca. A apuração da Grãos Corretora. Obrigado pela participação aí da corretora aqui no nosso programa. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco, no Agricultura BR, todas as informações da AgroBrasília 2019. E ainda nesta edição, nós vamos conversar com o Eduardo Carvalhais, ele vai falar sobre o mercado do café, as suas expectativas. Ele está até com uma visão mais positiva a respeito do mercado no médio prazo. É o que você confere ainda hoje aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Falamos agora a respeito das relações internacionais do Brasil para o agronegócio. Como você bem sabe, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, está na Ásia, já visitou alguns países, conversou com muita gente, hoje particularmente está na China. As propostas são muito interessantes, daqui a pouco eu falo um pouco a respeito delas, mas pelos países da Ásia, ela já tem fechado alguns negócios interessantes, inclusive com países que não fazem parte daquele bloco,
como, por exemplo, o México fechou um acordo interessante sobre arroz e feijão. Quem fala sobre este assunto é Walter Pulga Júnior, que volta aqui ao Agricultura BR. Pulga, temos aí a ministra e a sua comitiva trabalhando para abrir mercados para o produto brasileiro. Pois é, e nós abrimos mercado para o arroz brasileiro, viu? Arroz que, aliás, recentemente vinha até em alta de preço, considerando a média dos negócios realizados no Rio Grande do Sul, tendo como referência o CPEA. Mas sempre é bom um mercado, né? Apesar da nossa produção aí, estimada pela Conab ser pelo menos 12,2% menor, né? Nós vamos produzir agora, a estimativa de safra do 8º levantamento da Conab mostra que vamos produzir aproximadamente 10 milhões e 600 mil toneladas. Bom, mas o arroz, por conta disso, ganha preço e agora ganha mercado. Os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura divulgaram já no sábado um acordo, né, com o México, quando o México se propõe a comprar arroz brasileiro, né? A medida foi tomada após a aprovação recíproca aí dos requisitos fitossanitários para o arroz produzido, ou melhor, processado, vamos dizer, beneficiado no Brasil. Lógico, o México tem uma contrapartida. O México quer vender feijão para o Brasil. Como nós temos estimativa também de produção de feijão menor este ano, e já tivemos uma disparada no Brasil nos preços do feijão recentemente, notadamente no início do ano, é uma notícia para o consumidor muito boa. Pode causar alguma preocupação para produtores de feijão, mas de qualquer maneira é uma troca, né, de comércio que interessa ao Brasil neste momento, particularmente a quem consome feijão, e interessa para quem exporta arroz, né? A decisão reforça a posição do Brasil como um dos 10 principais exportadores mundiais de arroz e representa um passo importante, aí, é fato, para a diversificação das relações comerciais com o México, né? Vale lembrar, isso concluiu uma nota do Ministério, né? Vale lembrar que o México tem 120 milhões de habitantes e compra 80% de todo o arroz, importa 80% de todo o arroz que consome, né? Bom, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teve a divulgação de um vídeo onde ela participa, né, de uma conversa, anuncia oficialmente essa conversa, esse acordo com o México, né? Quando ela conversava lá com o representante, o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural do México, Vítor Villalobos. Veja o vídeo. Hoje nós temos um dia muito feliz entre os nossos países, onde o Brasil cumpriu todos os requisitos para exportação de arroz para o México, e o México começa agora uma nova etapa exportando feijão para o Brasil. Então, eu acho que os dois países estão de parabéns, né? Eu quero aqui dizer da felicidade dos nossos produtores de arroz, principalmente os do Rio Grande do Sul, que esperavam por essa oportunidade de exportar arroz para o México, e nós de recebermos o feijão mexicano para completar o nosso prato principal do Brasil, que é o arroz com feijão. Muito obrigado. Excelente, ministra. Igualmente estamos muy contentos de que finalmente, después de que hablamos esto a principios del año, felizmente tenemos ya este acuerdo que beneficia a nuestros productores, tanto de Brasil como de México. Los productores de frijol de Chihuahua, de Zacatecas y de Durango están muy contentos y vamos a ir fortaleciendo esta relación. Igual lo hemos de hacer hacia otros productos, porque al final lo que usted, ministra, y lo que un servidor siempre estará en favor de ir mejorando nuestra agricultura. Felicidades. Muito obrigada. Obrigada. Bom, está aí o comunicado oficial, né, do Ministério, o acordo feito com o México. O Brasil passa a importar feijão do México, né? Já que falamos de arroz e feijão, Fabiano, sempre é bom lembrar, né? Segundo o CPEA, em média no Rio Grande do Sul, na sexta-feira, o arroz subia 0,41% na média apurada pelo CPEA, em média R$ 44,30 a saca de 50 quilos, ou seja, no mês, o arroz sobe no Rio Grande do Sul 3,12%. E quanto ao feijão? Bom, os dados da Bolsa Brasileira de Mercadorias
dá conta de que o feijão já está com um preço bem melhor. Eu falo de feijão cores, feijão carioca, o mais consumido no país, né? Costume do brasileiro é consumir feijão mais claro, feijão chamado feijão cores. Bom, na Bahia, em média, R$ 130 a saca, segundo o levantamento da BBM na sexta-feira, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, R$ 130 a saca na região oeste da Bahia. Em Goiás, em Cristalina, R$ 133 a saca. Em Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, R$ 140 a saca do feijão. E em Paracatu e Unai, regiões de Minas Gerais, onde há boa comercialização de feijão, R$ 130 a saca. Agora o feijão está mais caro aqui em São Paulo, viu, Fabiano? Em São Paulo, Itaí negocia, em média, R$ 144 a saca, segundo dados apurados pela BBN. Feijão já esteve mais caro no início do ano, passou aí de R$ 300 a saca, agora os preços estão num nível um pouco mais baixos. Mas o Brasil vai trazer feijão para abastecer, lá do México, para abastecer o mercado interno. É com você. Obrigado, Pulga. Boa tarde. Bom, nós estávamos falando a respeito da viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa. Fechou esse acordo importante com o México em relação a exportar arroz, vai importar feijão também no México e tem fechado coisas bem interessantes. Vamos dar uma olhada aqui, umas imagens que os amigos têm mandado para nós. Essa é a Tereza Cristina no Japão, como você vê. Ela recebeu ali uma comenda, recebeu um presente. Essa é uma apresentação, aquela outra foto, pode colocar naquela foto rapidinho, só para eu sair daqui. Olha só, essa foto é um evento especial para apresentar o café aqui do Brasil. Então, são eventos que têm acontecido durante essa viagem dessa comitiva brasileira, que tem mostrado os produtos brasileiros aí para os países asiáticos. Vou reforçar, logo na abertura do programa eu dizia que ela está na China e essa proposta na China tem gerado já algumas questões, ainda não temos alguns posicionamentos em relação à indústria frigorífica, principalmente a exportação de carnes bovina, de frango e, claro, suína também. Ainda não temos esse posicionamento, mas o que se tem é que investidores chineses têm interesse em diversas obras de infraestrutura e logística no Brasil. Isso é muito importante, em especial a Ferrogrão é o que mais interessou. Devemos ter aí um investimento bastante robusto de chineses nessas obras estruturantes no Brasil. E essa é uma notícia importante para o país inteiro, principalmente para o produtor rural no estado de Mato Grosso. Mudo de assunto agora porque eu falo a respeito de um grande evento, uma grande feira que acontece a partir de amanhã. Nós vamos ter a AgroBrasília 2019, é a maior feira do centro-oeste do país e o repórter Saulo Lopes nos mostra agora como é que deve ser a edição deste ano. Tem máquina grande, imponente e cara, R$2 milhões. Mas a AgroBrasília vai dar oportunidades para qualquer tamanho de bolso. Os quase 500 expositores vão oferecer boas oportunidades para lançar as sementes e colher lucros. Acredito que o volume vai continuar. Uma questão que talvez, assim, que é um fator que aconteceu nos últimos dias, quer dizer, nós tivemos uma baixa assim, no preço de soja, que é uma commodity importante aqui para o produtor da região, né? Mas a gente tem visto assim, uma valorização cambial, a gente está com uma perspectiva de uma safrinha muito boa, né? Dá para dizer que o clima da safrinha foi um clima perfeito, assim, acho que nunca teve um clima tão maravilhoso quanto o que a gente está tendo agora. Então, acho que o produtor vai ter um recurso, vai ter uma procura. Eu acho que, como nós vimos aqui dentro do nosso modelo de negócio, tem uma depreciação que o produtor tem que comprar equipamento. Se ele não estiver renovando o seu parque, ele vai ficar defasado. Então, essa é uma necessidade do produtor e eu acho que não vai deixar de fazer negócio. A AgroBrasília já se firmou no cenário nacional como uma das 5 mais importantes do país. Em 5 dias, de terça-feira, dia 14 ao dia 18, sábado, questões importantes aqui serão discutidas com relação às políticas para o agronegócio e também científicas para o plantio no homem do campo. A expectativa de público aqui, 120 mil pessoas e faturamento, mais de R$1 bilhão. O parque está com mais expositores ainda esse ano, né? E teremos inúmeras tecnologias, inúmeros lançamentos, tanto de máquinas, variedades. A própria Embrapa estará lançando algumas variedades no seu stand, assim como para a agricultura familiar também, a Emater, como o presidente já disse, com 11 rotas tecnológicas.
E também a Feira inova esse ano com um projeto de sustentabilidade, né? Talvez seja a primeira feira que está com um projeto, o primeiro evento agropecuário que está realmente com um projeto de sustentabilidade, pensando no meio ambiente. Então, teremos algumas ações já esse ano, como a compensação de emissão de CO2, pegando algumas propriedades com nascentes degradadas aqui na região, no Planalto Central, principalmente no Distrito Federal, e plantando mudas para compensar isso, né? Ações de acessibilidade, educação socioambiental, uma série de ações que a AgroBrasília, com esse projeto, com a empresa parceira, estaremos realizando esse ano e ao longo dos próximos anos. Na quinta-feira, a AgroBrasília abre espaço para a política, a discussão de leis, implementos e também linhas de crédito para o agronegócio. De Brasília, Saulo Lopes. AgroBrasília 2019, cobertura completa aqui pelo Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial, você aproveita para entrar em contato conosco, 67996562266, o nosso WhatsApp, e aproveita também porque daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar de café e temos uma entrevista exclusiva com o Eduardo Carvalhais, é um dos maiores especialistas do mercado de café do Brasil, fala a respeito do que vem acontecendo, pressão de preços, expectativas de melhora e muito mais daqui a pouco na Agricultura BR. O assunto agora é mercado de café. Vamos falar a respeito dos preços baixos para o café arábica negociado em Nova York, o reflexo disso sobre o produtor brasileiro, para o cafeicultor nacional, as expectativas a médio e longo prazo e como que o produtor rural pode lidar com essa situação. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com uma das maiores autoridades do mercado de café no Brasil. Vamos conversar agora com Eduardo Carvalhais, quem nós temos o prazer de receber aqui na Agricultura BR. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Olha, realmente está havendo uma pressão sobre os preços do café em Nova York, isso já vem acontecendo há um bom tempo. Com alguns intervalos, mas é tudo baseado principalmente nesses interesses de curto prazo, de fundos de investimento e de especuladores. Eles só olham isso, percebem que o Brasil continua exportando muito bem, inclusive agora na entre-safra. Se continuar assim as exportações em maio e junho, e nós prevemos que devam continuar no mesmo ritmo, nós devemos fechar o ano safra brasileiro, de 1º de julho de 2018 a final de junho de 2019, com 38 a 40 milhões de sacas de exportação, possivelmente 38, 39. Isso vai ser um recorde histórico de volume exportado pelo Brasil. Nós tivemos uma safra muito boa em 2018 e 2019, e estamos sendo bastante agressivos na exportação, e isso tem ajudado a desvalorização do real frente ao dólar. Nós estamos deslocando concorrentes do Brasil, então nesse ponto é uma vitória para o Brasil. O problema é a receita cambial, o preço que nós estamos exportando. É muito ruim, isso reflete diretamente no bolso do cafeicultor, porque ele não consegue repassar essas baixas para baixo, ele assistiu crescer o preço do fertilizante do defensivo com a alta do dólar frente ao real, ele assistiu a energia elétrica subir de preço, o combustível, o óleo diesel subir de preço. Quer dizer, todos os custos do cafeicultor brasileiro subiram e o preço de venda caiu. E nós temos que estudar o que pode ser feito. Realmente não há uma previsão no curto prazo de uma grande alta, porque eles lá fora, os grandes operadores de bolsa, estão convencidos de que nessa próxima safra brasileira, que nós estamos começando a colher agora, que apesar de ser ciclo baixo, vai ser o suficiente para eles. E eles contam muito com a safra do ano que vem também, com a safra 2020, que será novamente de ciclo alto. Isso dito até pelos nossos cafeicultores, se o clima correr bem nesse segundo semestre aqui no Brasil e no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos ter novamente uma safra histórica no Brasil. O pessoal fala muito em números aí perto de 65 milhões. Na nossa opinião é cedo para falar em números. Nós não sabemos como é que vai ser esse inverno, se vamos ter frio ou não, não sabemos como é que vai ser o regime de chuvas na época da florada e muito menos na época em que os frutos forem crescer. Falta muita coisa até lá, mas o mercado usa isso para derrubar os preços em Nova York e reflete diretamente no nosso preço de exportação. Eduardo, qual que é a expectativa? O que nós podemos esperar
em médio prazo para esse mercado do café que está complicado? Olha, primeiro nós vamos ter que saber exatamente como é essa nova safra que nós começamos a colher agora. Os primeiros informes, é cedo para a gente formar uma opinião definitiva, falam numa safra desuniforme. Nós tivemos 5 a 6 florados no ano passado. Falam também que os frutos, a semente, o grão de café está menor em média esse ano. E também, como esse início de colheita antecipada pegou ainda as lavouras com chuva. Então, a qualidade desse início de safra não é muito boa na média. Agora, isso não significa que a partir do final desse mês, que as chuvas não cessem e a qualidade começa a melhorar. Também as lideranças da cafeicultura começam a pressionar o governo federal, o Ministério da Agricultura, para se pensar em alguma política de sustentação de preço. É difícil de se pensar se vai fazer alguma coisa, até porque o governo está realmente preocupado em estancar as perdas que existem no Brasil. Enquanto não houver essa reforma previdenciária, enquanto não houver uma reforma tributária, fica difícil sentir se o Ministério da Agricultura vai ter margem de manobra para ajudar os cafeicultores. Uma das opções podia ser o leilão de opções de venda ao governo federal, mas por enquanto é só pedido das nossas lideranças e não há nenhuma resposta ainda do Ministério da Agricultura. Na nossa opinião, não tem café sobrando, mas não vai faltar, mas também não vai sobrar. Mas não é assim que pensam esses grandes operadores que trabalham em Nova York. E com isso eles vão derrubando semana após semana as cotações do café lá e também com isso as cotações do mercado físico. É interessante o que o senhor colocou, senhor Eduardo Carvalhais, porque todas as entrevistas que eu tenho realizado aqui na Agricultura BR, falando sobre mercados, como melhorar as situações, como ter alternativas, todos os analistas de mercado, pode ser de café, de soja, de mercado do gado gordo, condiciona a reforma da Previdência, principalmente a outras reformas também que precisam ser feitas, mas principalmente a reforma da Previdência, para que as coisas comecem a deslanchar. O esforço do governo tem que ser esse mesmo, como o senhor colocou. E me fala uma coisa, dentro de um cenário complicado como esse, que nós estamos vivendo para o café, como que o produtor, o cafeicultor, ele deve fazer para lidar com a situação? Eu acho que é muito importante o cafeicultor não desanimar. Os preços estão muito ruins, mas a qualidade do café brasileiro melhorou de um modo espetacular nos últimos 30 anos, a nossa produtividade também. Existe ainda muito desequilíbrio de produtividade conforme a região do Brasil, né? Mas nós somos primeiro mundo na produção do café. Há esse desacerto no momento, coincidiu o crescimento da safra brasileira com esse desacerto na nossa economia. Tudo isso dificulta uma defesa de preço, mas só o avanço nas nossas exportações mostra que existe espaço para o crescimento da fatia do Brasil no mercado mundial. Outra coisa, o consumo vai bem no mundo todo. Nós devíamos estar muito preocupados se o consumo estivesse recuando, ou seja, se o café estivesse saindo de moda. Pelo contrário, o consumo cresce nos mercados tradicionais e cresce mais ainda nos novos mercados, como China, Índia, Coreia do Sul. Isso tudo indica um bom futuro para o café. E o Brasil está na ponta disso. A nossa produtividade é a maior, a nossa qualidade já é igual nos nossos cafés de ponta aos cafés da América Central e da Colômbia. Nós precisamos divulgar isso aí, ou seja, o consumidor final tem que saber da qualidade do café brasileiro. É isso que faz com que o café da Colômbia valha mais do que o nosso, ou seja, o consumidor está disposto, quando vê no rótulo do café lá fora, que o café da Colômbia, a pagar mais caro. Por enquanto, ele não conhece essa qualidade. Quer dizer, os compradores sabem da qualidade do café brasileiro, mas lá o consumidor final, que é quem paga no ponto de venda, no supermercado, desconhece ainda a qualidade do café brasileiro. Eu repito, é tão boa hoje em dia os melhores cafés do Brasil, os melhores cafés da Colômbia e da América Central. Doutor Eduardo, para encerrar a nossa entrevista aqui, sempre importante para o cafeicultor brasileiro com o senhor, eu quero saber o seu entendimento, a sua opinião a respeito dos leilões de cafés especiais. É uma proposta interessante. Como que o senhor interpreta essa possibilidade aqui no Brasil?
Isso é uma coisa nova, né? É difícil saber qual vai ser a resposta do mercado mundial sobre isso, porque existe o leilão depois, a entrega desses cafés, a conferência desses cafés. Como tudo que é novo, ficam todos com o pé atrás. Mas pode ser que dê certo, sim. Os leilões feitos pela Brazilian Specialty Coffee Association têm dado certo. São pequenos volumes, mas têm dado certo. Só o tempo vai dizer se esses leilões têm condições de vingarem. O mercado de café é um mercado muito tradicional. Nós trabalhamos como se fosse uma commodity, mas na verdade tem muito mais a ver com o mercado do vinho do que de uma commodity como soja ou milho. E só o tempo vai dizer se esses leilões vão dar certo. Está mudando tudo, toda a parte de informação mudou de um modo muito rápido e pode ser sim que esses leilões venham a dar certo. Tá certo, Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Essa frase final do Eduardo, né, obrigado pela sua participação sempre aqui no Agricultura BR, mas essa frase final, ela é muito interessante. O mercado de cafés, principalmente quando você considera esse café especial, ele é mais próximo de um mercado de vinhos, que é um produto de valor agregado muito mais interessante do que de uma commodity. Então, essa comparação que ele faz, apesar de alguns produtores estarem ouvindo assim, que negócio é esse? Mas o fato é que você exporta soja, você exporta milho, né, como uma commodity. É uma commodity mesmo. Tá? E aí você tem alguns produtos que podem ter um valor agregado elevadíssimo. Um deles é o café. Café e carne bovina podem ser exportados com valor agregado alto, por conta da qualidade, por conta daquilo que se tem do padrão de produção. Então, esse é o fator. Café, exportação de cafés especiais, principalmente para ganhar mercado, para receber mais, ele tem que ser visto muito mais como um produto de alto valor agregado, como os vinhos, do que como soja ou milho na hora de exportar. Vamos saber agora como é que vem café em Nova York. Café em Nova York segue dando muita pressão sobre os negócios aqui no Brasil, para o cafeicultor brasileiro. Pode colocar na tela, nós trazemos aí a plataforma Ice Filters com negociações para o café cedendo. Olha, o dólar está subindo aqui, aquela variação cambial que o Eduardo Carvalhais começou a entrevista dele aqui no programa falando, se trata disso. O que é? Um produtor de café é diferente de um produtor de soja, que a gente está comparando agora. Quando tem uma variação positiva do dólar aqui no Brasil, o cafeicultor não ganha com isso. Enquanto a saca de soja sobe, a saca de café aqui no Brasil ela recua, porque os investidores lá em Nova York fazem isso que você está vendo. Quando subiu o dólar aqui, eles vão lá e reduzem a proposta de pagamento pelo café brasileiro. Então, a situação é difícil mesmo. Posição de julho vem a 89 centes mais 80 a libra-peso. Setembro, 92 centes mais 15. Dezembro, 95 centes mais 80 por libra-peso. São os negócios que nós temos agora em relação ao café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Destaques do Agricultura BR neste momento. E o Agricultura BR vai mudar de assunto agora, porque nós vamos falar de leilões judiciais. E olha, nesta semana vai encerrar a segunda praça do leilão judicial Cotia, que tem propriedades urbanas e também em áreas rurais no estado de São Paulo e também do Paraná. A reportagem é de Valdir Pacheco. Aqui surge uma grande oportunidade de você iniciar uma atividade ou expandir os seus negócios através do leilão judicial de imóveis em Cotia, São Paulo e Açaí, Paraná, onde a segunda praça teve início no dia 25 de abril de 2019 às 15 horas e se encerrará no dia 16 de maio de 2019 às 15 horas, horário de Brasília. Um dos lotes do leilão judicial é um imóvel rural localizado na estrada de Imbu, número 3500, no bairro Moinho Velho, no município de Imbu, São Paulo, em uma área de 1.418.000 metros quadrados, próximo às rodovias Raposo Tavares, Regis Bittencourt e o Rodoanel Mário Covas.
A antiga granja Moinho Velho foi implantada pela Cooperativa Agrícola Cotia como estação experimental e unidade de produção de frangos e ovos. No imóvel foram edificadas as benfeitorias necessárias para o desenvolvimento dessas atividades, como galpões criadouros, depósitos, almoxarifados, escritórios e residências para trabalhadores. O valor da avaliação é de R$ 58.590.593,88. Os outros 3 imóveis são urbanos e estão em Açaí, no Paraná, com instalações e equipamentos voltados ao beneficiamento de café, localizado em uma área de 7.006 metros quadrados na Avenida Industrial 455, aproximadamente 1.500 metros do centro de Açaí. O lance será de R$ 405.651,02. A fábrica de fios, que pertenceu à Cooperativa Agrícola de Cotia, o terreno está em uma área urbana de 242 mil metros quadrados, onde estão construídas edificações de uso industrial, localizado na Estrada Municipal 442, número 1000, no centro de Açaí, contendo escritório, 6 residências para funcionários, e o lance será de R$ 10.685.251,91. Uma usina de beneficiamento de algodão, imóvel urbano situado às margens da Estrada Municipal 442, na saída de Uraí, em uma área total de 606.180 metros quadrados, onde possui depósito para sacarias, casa de máquinas, escritório, residências, e o lance será de R$ 2.642.171,38. Observe que o grande atrativo destes imóveis é que os valores citados já estão com deságio de 50% do valor de avaliação e, conforme determinação judicial, deverá ser atualizado até a data da efetiva arrematação pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que a segunda praça teve início no dia 25 de abril de 2019 e se encerrará no dia 16 de maio de 2019, às 15 horas, horário de Brasília. Os imóveis que irão a leilão estão livres de quaisquer ônus e você ainda terá toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações sobre esse leilão judicial, é só acessar o endereço eletrônico que aparece na sua tela, lute.com.br, ou por telefone 0 operadora 11 3047 9800. Aí, oportunidade para investidores nos leilões judiciais aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos voltar falando sobre milho e aquela confirmação que eu dizia, principalmente para produtores rurais. Preço do milho cai no mundo todo e cai aqui no Brasil, vai perdendo suporte de preços. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR fala agora sobre milho. Olha, situações que foram se desenhando e confirmadas pelos últimos números apresentados na quinta-feira, aqui no Brasil, pela Conab e IBGE, e também na sexta-feira, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Que números são esses? São aqueles que algumas empresas privadas, inclusive a Datagro, já tinha apresentado durante a semana passada. Portanto, antes do departamento, antes da Conab. O que eles dizem? Produção bastante expressiva no Brasil por conta de uma situação climática favorável, bom desempenho de solo e, consequentemente, uma produtividade mais interessante que vai ocasionar uma produção maior em segunda safra. Será a segunda safra maior da história do país. Realmente, índices de produtividade indo lá em cima. E aí, tanto Conab quanto depois o Departamento de Agricultura norte-americano apenas confirmaram esse posicionamento colocado antes pela Datagro. O que isso representa?
representa que os preços para o milho, que nós falávamos que cairia por conta de uma safra muito cheia e sendo colhida antes, já começava a recuar. Então, atenção, produtor rural pecuarista, que trabalha no complexo carnes de maneira geral, seja com suíno, com frango ou bovinos, momento de compra de milho, de travamento de negócios, veja só, isso já está acontecendo. Por quê? Milho já estava caindo no mundo todo, o preço do milho cai no mundo todo. Os estoques norte-americanos, eles são absurdamente altos. Os estoques dos Estados Unidos são uma espécie de caixa forte do mundo, é onde está depositado lá todo o cenário de segurança de milho do planeta. Então tem milho demais nos Estados Unidos, é muito milho. E vai ter muito mais milho ainda, porque a safra 19-20 dos norte-americanos, ela vai ser concentrada no cereal. Então, cenário internacional para milho já paga um dos piores valores dos últimos 11, 12 anos, até 13 anos. Tem gente que está dizendo que é o pior valor para milho no cenário internacional dos últimos 13 anos. Cenário internacional de negociações. Aqui no Brasil, como era esperado, começou a recuar o preço de uma maneira mais intensa e agora recua de uma maneira mais forte. Era esperado que ia acontecer? Sim, mas vai acontecendo mais cedo do que o cedo que nós havíamos dito, mas avisamos, cairia esse preço. Agricultor pode ter conseguido aproveitar uma melhor negociação, mas ao que parece, realmente, agora o momento é do comprador. Quem precisa comprar milho para fazer engorda, fazer terminação, realmente vai caindo o preço no Brasil. Os preços daqui a pouco eu vou destacar como é que está no mercado físico nacional, mas é importante lembrar que a média brasileira de preços de milho, que vinha próximo a R$30, ela já perde nessa segunda-feira essa média. Esse piso aí próximo a R$30 já foi. Milho vai recuando dia a dia. Então, vamos ver como é que vem esse milho no mercado físico nacional. Você acompanha agora nas cotações do Agricultura BR. Os valores do mercado físico brasileiro do milho, Mato Grosso e Paraná são os dois maiores produtores do cereal. Você já vê que preços vão recuando mesmo no país. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar de tecnologia e mais um pouco da AgroBrasília 2019. Voltamos já! Vamos falar agora a respeito de um grande evento que aconteceu na última semana. Foi o terceiro Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos. Estava dando uma olhada aqui em algumas das entrevistas que as nossas equipes realizaram durante essa última semana, porque elas mostram como que fazer com que esse solo arenoso tenha o tratamento correto, tenha a operação mais concreta e, principalmente, faça integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, faz com que os resultados de campo sejam muito mais efetivos. Acompanhe essa entrevista agora que o repórter José Cunha fez com um pesquisador da Embrapa Cerrados. O Geoambientes no planejamento do uso adequado do solo foi uma das palestras que movimentou o terceiro Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos. Quem ministrou essa palestra foi o Éder Martins, da Embrapa Cerrados, com quem eu vou conversar agora. Éder, qual a importância do Geoambientes no planejamento do solo mais adequado? Na realidade, o Geoambientes ele é justamente a integração dos fatores ambientais relacionados da geologia e o relevo, onde a gente classifica o tipo de ambiente que a gente pode usar na agricultura. Agora, Éder, como que o produtor consegue fazer essa construção desse solo? Então, ele precisa entender
entender qual que é esse solo, em que tipos de ambientes geoambiente ele está. Depois, ele tem que fazer dessa caracterização, ele precisa fazer um manejo. E com o manejo, ele precisa utilizar plantas de cobertura e fazer rotação de culturas e usar insumos adequados para que esse solo seja construído, especialmente solos frágeis, que são os solos arenosos, onde ele pode perder o solo por erosão e pode, inclusive, provocar erosão do tipo vossoroca, em que ele vai perder esse solo e aí ele não vai tornar improdutivo. Então, é necessário fazer um processo muito bem feito para que ele seja produtivo e que não ocorra nenhum processo de degradação. Quais são os nutrientes que mais são necessários na reconstrução desse solo? Ou seja, qual que é o nutriente que normalmente falta num solo arenoso? Na realidade, o solo arenoso geralmente é muito pobre. Alguns solos têm na fração areia feldspato. E aí os feldspatos podem fornecer potássio. Mas, em geral, ele é pobre em todos os nutrientes. É necessário você devolver para ele vários nutrientes. Alguns deles você pode obter através de rochas, de rochas que você tem na própria região. Outros você tem que usar adubos sintéticos que já são normalmente utilizados na agricultura. Agora você falou no uso de rochas, né? Ultimamente tem se falado muito de um fosfato extraído através de rochas, né? Como que esse nutriente, esse fertilizante pode melhorar a condição do solo? Na realidade, esses fosfatos e outras rochas regionais, eles são muito importantes fornecedoras de fósforo por demanda da planta. Diferente das fontes que são aciduladas, esses que é de origem natural, geralmente de origem sedimentar, eles são liberados de forma lenta. E por demanda das plantas, e portanto eles são mais adequados para o desenvolvimento das culturas. Mesmo com isso, ele tem que ter um uso adequado também, ele não pode ser numa quantidade excessiva, né? Não, nunca você pode aplicar nada em excesso, não importa o tipo de insumo. Você tem que usar exatamente o que é preconizado para cada tipo de cultura e para cada tipo de solo. Quais são as culturas ou o tipo de pastagem mais adequada em solos arenosos? Ou quais são as que mais sobrevivem nesse tipo de solo? Na realidade, a melhor forma de você iniciar um manejo desse tipo de solo é usar plantas de cobertura do tipo capins, como braquiária, e plantas que são bastante resistentes a ambientes com baixa quantidade de nutrientes e água. Então, você tem plantas de cobertura que são bastante resilientes nesses ambientes. Então, você pode pensar em mileto, pode pensar em sorgo, algumas leguminosas, onde você pode utilizar, especialmente para você preparar esse solo para cultivos de culturas anuais e, inclusive, perenes. Tá certo, Éder. Obrigado, então, pela sua participação. De Campo Grande, José Cunha. Grande evento aconteceu em Campo Grande, sede do 3º Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos. Fala agora do grande evento dessa semana. É a maior feira agropecuária do centro-oeste do país e a AgroBrasília começa amanhã, a cobertura completa do Canal do Boi. E nós vamos ouvir agora o recado do coordenador, um dos coordenadores desse grande evento. Meu amigo produtor rural, agrônomo, técnico, zootecnista, estudantes de ciências agrárias, empresários do meio do agronegócio, não deixem de participar da 12ª edição da AgroBrasília. Estará mais fantástica ainda maior, com mais tecnologias. Venham de 14 a 18 de maio, das 8h30 às 18 horas, de terça a sábado. Não deixem de participar. Além disso, teremos um grande evento importante no dia 16 de maio, onde produtores de todas as regiões do Brasil estarão aqui presentes, apoiando as reformas que tanto o Brasil precisa para que nós voltamos a crescer. Venham para a AgroBrasília.
Tá aí o Ronaldo falando a respeito da Agro Brasília, começa amanhã, vai ter esse grande movimento, Brasil Verde e Amarelo. Ele é um movimento que envolve produtores rurais, quem trabalha com agronegócio, instituições, sindicatos. Eu faço parte também do grupo, tenho o maior orgulho de participar. O pessoal está bastante animado e vai estar presente também na capital federal em apoio às reformas que o país necessita para voltar a andar. Nós vamos para o último intervalo comercial, daqui a pouco volto com o mercado da soja e também do dólar aqui na Agricultura BR. Agricultura BR de volta, estou encerrando já essa edição, mas não antes de falar para você como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. Dólar comercial neste momento a R$ 3,98 cravado, alta de 0,90%. Essa alta já foi de quase 1,30% no dia de hoje. Essa já é a atuação do Banco Central para segurar essa alta do dólar, que tem um motivo externo muito forte por conta das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Já a soja em Chicago, neste momento, vai recuando, vai perdendo cerca de 10 centes de dólar as posições de mais curto prazo, posição de julho, que é a de maior liquidez, vai perdendo quase 10 centes, já foi maior essa queda no dia de hoje, mas segue caindo expressivamente soja na Bolsa Norte-Americana. Mais informações do Agricultura BR você vê logo mais a partir das 17h30, porque essa vai ficando por aqui. A todos uma ótima tarde e até mais!